Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre tive muita vergonha do que aconteceu comigo. Ou por outra, do que fiz. Até porque é algo de que eu não tenho a menor lembrança. O fato é que, a convite de uma amiga do trabalho, descemos à praia com o primo dela e um amigo dele. Ninguém tinha nada com ninguém. Fomos como amigos e, juro, da minha parte, eu não tinha nenhuma intenção de me envolver com um dos dois, até porque tinha terminado um namoro, e um namoro antigo, sério, longo, fazia só 5 meses, e eu estava naquela fase de, solitude. Pelo menos durante algum tempo eu preferi ficar sozinho. E olha, até hoje eu não sei como aconteceu. Mas quando chegamos à praia, nós 4 saímos à noite e eu comecei a tomar bebida de álcool e como não era acostumada, acho que acabei perdendo a noção de tudo. Na verdade, perdi mesmo, até de mim mesmo. Sabe quando você não consegue lembrar de nada? Só que apesar de não lembrar de nada, o cenário com o que me deparei quando despertei pela manhã falava por si só. Acordamos nós 4 na mesma cama. Todo mundo nu. Eu, a Flávia, o Juliano, primo dela, e o Gilmar, amigo dele. Eu nem precisava ser muito esperta para imaginar o que devia ter acontecido ali naquele quarto. Mesmo sem conseguir lembrar de nada do que tinha feito. Foi a primeira a acordar, e só eu sei como me senti quando ali à minha volta e dei de cara com aquele cenário. Nossas roupas todas espalhadas pelo quarto. A roupa de todo mundo. E nós 4 ali, pelados em cima daquela cama. Olha, eu fiquei com tanta vergonha. Me recriminei um monte. Eu não bebia. Acho que a última vez que eu tinha bebido alguma coisa devia ter uns 5, 6 anos. Mas aquela coisa de euforia, vai se deixando levar e no fim acabou dando no que deu. Não quero usar isso como desculpa, mas, repito, não tenho uma mais vaga lembrança do que ocorreu ali naquele quarto. Não lembro sequer como fomos embora daquele bar, lá na avenida. Simplesmente me deu um apagão. Branco total. Peguei as minhas roupas, fui pro banho e fiquei mais de meia hora ali debaixo do chuveiro pensando. Olha, eu me senti tão suja. Meu Deus, eu sempre fui uma garota assim, que me cuidei. Nunca fui de fazer, certas coisas assim, esses exageros. E no fim, acabei embarcando naquela orgia sem sequer me dar conta. Fiquei muito, mas muito envergonhada, principalmente porque não conseguia nem olhar para a cara da minha amiga. O que dirá então para os outros 2, né? O Juliano, que era primo dela, eu já conhecia. A gente já tinha ido a um barzinho uma vez, mas quase nem conversamos. Já o amigo dele, o Gilmar, esse eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Não conhecia. Imagine a minha situação. Preparei um café, fiquei ali me torturando, pensando, tentando me recordar de alguma coisa. Minha cabeça só doía. Mas, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia lembrar de nada. Se eu fiz alguma coisa com alguém, e certamente eu devo ter feito, foi tudo por causa do maldito álcool. Aos poucos, o pessoal foi despertando, levantando, o Juliano foi o primeiro a aparecer ali. E já chegou falando. Cheirinho gostoso de café. Tô com fome, tem alguma coisa para comer também? Ele não tocou no assunto.
Mas eu senti que me olhou de um jeito assim, bem malicioso. Perguntou como eu estava, se tinha dormido bem, se não estava com ressaca por conta da bebedeira da noite anterior. Olha, se ele perguntasse algo sobre o que tinha rolado naquele quarto, eu acho que teria um ataque. Sem ele perguntar nada, já fiquei morrendo de vergonha. Imagine se ele tocasse no assunto. De todo modo, o jeito como ele estava me olhando era bem diferente do dia anterior. Pelo menos de como eu consegui me lembrar. Quando a Flávia finalmente saiu do quarto, eu a chamei num canto e perguntei: Flávia, me conta, o que houve ontem? Ela deu um sorrisinho assim: como assim? Vai dizer que você não lembra? Pior que não. Não lembro nem como a gente voltou pra casa lá daquele... Ela ficou me olhando assim, sei lá, curiosa, né? E meio sem acreditar. Você tá falando sério? Nossa, Andressa, tudo bem que você estava meio alta, mas não lembrar de nada? Eu juro, não lembro mesmo. A gente fez o que eu tô pensando que a gente fez? Ela só falou que sim. Depois ainda acrescentou: eu nunca tinha feito isso, sabia? Foi a minha primeira experiência. E você? Quem, eu? Claro que não. Imagine. Nem lembro de nada. Eu transei com os dois. Mais uma vez ela só balançou a cabeça concordando. O que já fez meu coração disparar. Depois a Nani me contou outras cocitas que fizemos que eu não tenho nem coragem de contar aqui nessa minha carta. Deus do céu. Não podia ter acontecido. E pelo jeito, ninguém devia ter usado proteção nenhuma. Depois ela acabou ficando pra valer com um amigo do primo. Os dois ficaram ali grudados um no outro. Inclusive, dormiram juntos à noite. E o Juliano até tentou se aproximar de mim também. Mas eu me retraí. Sabe? Não me perguntem por quê, porque o pior já tinha acontecido. Mas eu não estava no clima. Estava muito envergonhada pelo que tinha acontecido. E a minha vontade era de vir embora na mesma hora. Mas para não estragar o passeio nem o final de semana de ninguém, esperei até o domingo à noite para voltarmos. E na noite de sábado, mais uma vez ele também tentou se aproximar. Dormir comigo ali no quarto. Mas eu falei para ele que não queria. Naturalmente que não coloquei mais uma gota de álcool na boca, né? Acho que depois do que rolou aquela noite, eu nunca mais teria coragem de beber na minha vida. Imagine, não se lembrar de nada e ainda fazer o que eu fiz. Foi loucura, inconsequência da minha parte. Em resumo, voltamos, tentamos seguir com a vida. Só que, como se fosse um castigo, me aconteceu aquilo que não poderia acontecer. Eu descobri que tinha engravidado. Não tinha acabado o pesadelo. Eu estava grávida. Eu devia estar bem no meu período fértil, porque não existe outra explicação. Quando fiz o teste e deu positivo, eu fiquei desesperada. E meu primeiro pensamento foi tirar a criança antes de contar a alguém. Juro, até nisso eu pensei. Agora, tive o pensamento, mas também sabia que jamais teria coragem para fazer uma coisa dessa. E caso eu cometesse essa loucura e meus pais ficassem sabendo, eles não iriam jamais me perdoar. Chorei tanto quando peguei aquele resultado na mão. Sabia que aquilo iria comprometer todo o meu futuro, a minha vida toda. E o pior é que, como me deitei com os dois, não fazia a mínima ideia de quem seria o pai.
Podia ser um como podia ser o outro. Ninguém consegue imaginar o meu drama, sabe? Um drama que geraria consequências desastrosas para minha vida. Olha, minha vontade foi de sumir no mundo. Ir embora para algum lugar onde ninguém me conhecesse. Antes de contar lá em casa da minha gravidez, acabei conversando com a Flávia. E quando lhe mostrei o teste que tinha feito, quando ela viu o resultado, arregalou o olho e ficou me olhando assustada. Meu Deus, Andressa, será que foi daquele dia? Claro que foi. Não dormi com mais ninguém depois daquela burrada que eu fiz. Nem depois e nem antes. Mas, Andressa, por que você não tomou uma pílula do dia seguinte? Eu tomei. Eu tinha comprimido na bolsa. Mas por que você não me falou nada? Eu teria ido até a farmácia e comprado um também. Ah, sei lá, porque não falei. Eu esqueci. Mas e agora? Como você vai fazer? Não sei, minha amiga. Não sei, estou me sentindo tão perdida. Você é a primeira pessoa a quem eu estou contando isso. Tá, mas... E os rapazes? Você vai ter que conversar com eles, né? Um deles é o pai. Pois é, eu nem sei com que cara que eu vou chegar e... Entendeu? Eu não sei. Eu acho que só depois que nascer é que a gente vai ficar sabendo. Juro. Eu não tinha intenção nenhuma de conversar com um deles naquele momento. Até porque estava com a cabeça fervilhando. Queria esperar a poeira assentar, deixar meus pensamentos mais em ordem. E aí sim, eu teria cabeça para procurar os dois, inclusive. Só que a danada da minha amiga, adivinha, conversou com o primo dela e contou que eu tinha engravidado. E ele me procurou para termos uma conversa. Foi me esperar na saída do serviço, de modo que não tive nem como fugir. Conversamos durante a carona que ele me deu até em casa. Depois que a Flávia conversou com ele, contado da minha gravidez, sabe, perguntou. Ela disse que você não tem certeza sobre a paternidade, né? É claro que eu não tenho. Como é que eu vou saber? Depois do que... Devo ter ficado vermelha naquela hora. Imagine. Era uma pergunta que ele nem devia ter feito, né? A resposta era mais do que óbvia. Se ele tinha alguma lembrança do que a gente tinha feito, nem devia ter perguntado. Porque só me deixou mais constrangida ainda, diante do meu embaraço. Para minha surpresa, ele falou. Olha, se estiver tudo bom para você, Andressa, eu posso assumir numa boa essa criança. Eu olhei para ele meio sem entender. Você está falando sério? Mas você sabe que existe uma chance da criança não ser tua, né? Mas do teu amigo, eu sei. Mas não tem problema, eu assumo. Quer dizer, assumo com uma condição. Condição? Como assim? O que você quer? Assumo se você aceitar ficar comigo. Não quero assumir só a criança. Se for para assumir, é pacote completo. O que você me diz? Juro. Por aquela, eu realmente não estava esperando. Aliás, o que eu estava esperando era que nenhum dos dois quisesse assumir filho nenhum. Até por conta do contexto em que eu engravidei. Que homem ia querer alguma coisa séria com uma mulher que se entregou a dois ao mesmo tempo? Ele realmente me surpreendeu com aquela proposta. Ainda me pediu para nem conversar com o seu amigo. Deixá-lo de lado, sem saber de nada. Porque a gente poderia dizer que eu tinha engravidado depois, e não naquele dia. Sabe, uma coisa louca.
Eu jamais esperava que ele fosse, aliás, nenhum dos dois fosse ter uma atitude daquelas. A troco de quê que você está fazendo isso? De quê? Eu sempre te achei uma mulher bonita. E desde que te conheci, já faz tempo, né? A gente já se viu algumas vezes. Eu sempre quis me aproximar. Se você aceitar a minha proposta, eu assumo essa criança na boa, mesmo sem ter certeza de que ele é mesmo meu. Pensa. Depois me fala. Olha, eu fiquei sem palavras. Mas como não queria tomar decisão nenhuma de cabeça quente, perguntei, sabe, quanto tempo ele me dava para pensar, porque eu precisava de tempo. E ele falou que me daria o tempo que eu quisesse ou precisasse. Só que mesmo assim, não era uma decisão fácil de ser tomada. Primeiro porque eu não sentia nada por ele. E convenhamos, como que eu ia aceitar um relacionamento sério com ele apenas pro meu filho não nascer sem um pai? Era uma escolha difícil. Pensei muito, refleti. E depois de muitas noites de sono, procurei para terminarmos a conversa. Sabe, olha, eu tinha pensado tanto que minha cabeça estava estourando. E tinha chegado a uma conclusão. Cheguei e falei. Sabe a tua proposta? De assumir o meu filho e a mim também? Mas eu pensei, acho que eu vou aceitar. Você está falando sério? Ele ficou feliz. No que confirmei, ele já veio e me deu um abraço, sabe? E me apertou com tanta força que eu acho que foi naquele momento que eu comecei a levar a sério aquela conversa dele de que fazia algum tempo que gostava de mim, que queria se aproximar. Porque ninguém conseguiria fingir uma reação daquelas. Eu deixei rolar, né? Até porque tinha aceitado sua proposta. Então não adiantava ficar fazendo onda. Começamos um relacionamento e para todos os efeitos já estávamos juntos há mais tempo. Foi melhor assim, né? Até para que todo mundo ao redor aceitasse melhor a história toda. Engatamos esse namoro e, enfim, contamos para todo mundo que a gente já estava junto há mais tempo. Depois eu apresentei a minha família. 2 semanas depois ele me levou em casa também para apresentar o seu pessoal. Mas ainda esperamos um tempo para contar que eu estava grávida. Contamos apenas do relacionamento, do namoro, mas não da gravidez. Nunca mais vi aquele amigo dele, o que estava junto com a gente lá na praia. E também nunca fiquei sabendo se ele soube que eu tinha ficado grávida. Eu, pelo menos, pedi para Flávia para não comentar nada com ele. Depois que começamos a ficar juntos, o Juliano não gostava nem de tocar no nome do outro. Ficava enciumado. Enfim, depois de um mês e pouquinho, abri o jogo com o pessoal da minha casa sobre a minha gravidez. Todo mundo naturalmente ficou surpreso pelo fato do meu namoro com o Juliano ser coisa recente. A família dele também recebeu a notícia com um certo estranhamento. Sabe, tudo muito de repente, tudo... De todo modo, fomos levando. Só que com o tempo, eu fui sentindo que ele estava mudando comigo. Sei lá, ainda não tínhamos resolvido morar juntos. E quando completei 7 meses de gravidez, ele veio conversar e me disse uma coisa que quase me fez ter um parto prematuro. Olha, Andressa,
Sei lá, mas eu acho que você já percebeu, né, que esse nosso lance aí não tá mais legal. Não tá mais legal, mas do que você tá falando? Olha, eu vou ser sincero com você. Não sei se eu tô preparado para assumir uma responsabilidade como essa. Ter filho é uma coisa séria, né? E no nosso caso é mais complicado ainda, porque eu nem sei se esse filho é meu. E se não for? Não sei se vou ter estrutura para criar o filho de outro, né? Mas você não falou que eu sei que eu falei. Mas eu falei no entusiasmo. Só que eu tive tempo para pensar, né? Tá querendo dizer que tá tudo acabado? Olha, em relação à criança, acabado não tá. Mas eu vou esperar esse bebê nascer, né? Para fazer um teste e depois a gente vê como fica. Tá, mas e nós dois? Você tá terminando comigo também? Pois é, você sabe, eu até tentei, mas é que não estava dando. Eu realmente não estou preparado para assumir essa bronca. Se o filho for meu, tudo bem, eu assumo. Mas se for do Gilmar, aí você vai ter que ir atrás dele. Para minha decepção, ele acabou pulando do barco. Depois de fazer aquele carnaval todo, de ter se mostrado tão assim, como vou dizer, olha, sei lá, tão generoso, talvez seja essa a palavra, e tão entusiasmado. Olha, ele reagiu, naquele dia quando eu contei, como se fosse o pai verdadeiro, mas sem nenhuma dúvida. Ele não sabia, nem eu sabia. E mesmo assim, falou que não interessava, que ele assumia. Não só assumia o filho, como me assumia também. Sabe, como que uma pessoa em poucos meses pode mudar de opinião, mudar de posição, dessa maneira assim tão inconsequente? Não pensou na esperança que ele colocou dentro de mim. Não pensou, sabe, no meu estado, no que eu sentiria se ele me largasse agora, quase dando à luz. Sei que não posso exigir nada. Na verdade, não posso exigir de ninguém. A culpada de tudo isso que aconteceu fui eu mesma, que bebi sabendo que não devia beber, que não sabia beber, e acabei fazendo parte, sabe, de uma história cabulosa como essa, da qual eu nunca tinha participado e nem pretendo participar. A culpa é só minha, de mais ninguém, mas olha, sabe, não precisava também me encher de esperança, né? E me largar assim, pouco tempo depois. Olha, eu não sei. Talvez seja até melhor, né? Até porque, se em poucos meses ele já chegou a essa conclusão, depois era capaz até de me atirar na cara, né? De que o nosso filho, entre aspas, tinha nascido no meio de uma orgia. Sempre que eu falava, sabe, da situação, ele ficava enciumado. E com raiva. Eu notava. De maneira que, de repente, até seja melhor. O jeito é esperar a criança nascer e depois fazer o teste. Repito, estou muito triste. Muito decepcionada com ele. Porque aos poucos, nesse tempo, ele acabou me conquistando. Sabe, hoje, não sei exatamente qual é o sentimento, mas esse é uma coisa muito boa, muito especial e que cresce a cada dia. Só que, de repente, ele me chegou com essa nova oposição e derrubou meu castelo de areia. Bem feito para mim. Não devo mais beber. Até para não fazer burrada. Para não fazer coisa
de que depois vou me arrepender. Não deu certo. E olha, não daria mesmo de qualquer modo. Mas o pior foi ele me encher de esperança. Me fazer eu, sei lá, desenvolver esse sentimento que eu tenho por ele com o passar do tempo e depois pular do barco. E justamente, meu Deus, no momento em que eu mais precisei desse homem.